Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe mais uma vez o advogado Aldo Medeiros, ex-presidente por 2 vezes da nossa OAB do Rio Grande do Norte. Vamos conversar com ele sobre a sua trajetória vitoriosa no direito potiguar. Meu amigo Dr. Aldo Medeiros, que alegria receber você mais uma vez. Eu me lembro que a primeira entrevista que nós fizemos foi durante sua primeira eleição para a presidência da OAB. É uma alegria, tivemos outra depois, mas essa terceira vai ser maravilhosa por conta da sua estrada tão vitoriosa nesse campo da administração das coisas do direito. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse ponto de vista de hoje. É sempre um prazer muito grande, Nelson, estar aqui com você, e estávamos conversando um pouco sobre as vezes anteriores em que estive aqui, e eu acho que é muito importante para todas as pessoas, principalmente quem exerce uma função de natureza social, com exposição pública, como foi o caso da OAB, prestar contas um pouco das suas caminhadas, das suas contribuições, das suas tentativas, e em função disso eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Mais uma vez eu renovo os agradecimentos. Agora, você é natural de Parelhas. Como é que surgiu o Natal na sua vida? Aos 11 anos de idade, meus pais me mandaram estudar em Natal. Eu vim para morar na casa de uma tia e estudar em Natal no sentido de ter melhor preparo para enfrentar mais adiante o exame vestibular, que era um grande funil, né, que nós tínhamos que nos submeter para saber quem prosseguia numa carreira de graduação ou não. E depois de 2 anos, o meu pai resolveu vir com a família toda, e aí ficamos morando aqui em Natal. Nós estudamos aqui nos colégios mais conhecidos da cidade, e hoje, por ironia, somos 5 irmãos lá em casa. Por ironia, os 4 que nasceram em Parelhas moram em Natal, e o único que nasceu em Natal mora em Parelhas. Casou lá e ficou morando. Que coisa interessante, muito interessante. Agora, Aldo, você também é economista. Nós somos duplamente colegas. Eu sou formado em economia e formado em direito também. Isso. Apesar de hoje estar exercendo apenas jornalismo. Como é que foi a sua formatura em economia e aonde ela se deu? Inicialmente eu fiz vestibular para economia aqui na Universidade Federal, fui aprovado, mas logo no final do primeiro ano eu me transferi para a PUC do Rio de Janeiro. Tinha um tio meu que me incentivava muito a ir fazer o curso, que na época estava assim no auge do prestígio, com todos esses. Os professores da PUC são basicamente os economistas que fizeram anos depois o Plano Real. Então eu me mudei para o Rio de Janeiro, fiz o curso de economia lá, depois voltei para Natal e decidi fazer uma outra graduação. E fiz novamente vestibular na Universidade Federal e concluí o curso de Direito. Trabalhei como economista na CAERN por 8 anos, exerci algumas funções aqui, mas na primeira oportunidade que eu tive, fiz concurso para procurador do município e fui integrar o quadro de procuradores do município, onde fiquei por 24 anos. Por que procurador? Porque procurador do município e do estado são carreiras jurídicas que permitem o exercício paralelo da advocacia privada. E desde que eu me formei em 1986, 39 anos já, eu nunca deixei de advogar. Eu advoguei continuamente, apesar de ter passado períodos trabalhando em cargos públicos, em períodos trabalhando em algumas situações que foram temporárias, mas o funcionamento do meu escritório de advocacia sempre foi ininterrupto. Agora, qual é a sua área de atuação principal do direito? Minha área de atuação principal do direito é no direito civil, voltado para família e sucessões e questões patrimoniais.
Essa é a minha área foco. Embora, como eu tive uma carreira de 24 anos como procurador do município, nós temos também uma carteira de causas de direito público, contratos com o poder público, prestações de contas e defesa de gestores, que são, hoje em dia, com essa legislação absolutamente misturada e com essa situação de, digamos assim, de total ebulição da jurisprudência nacional. É muito difícil alguém passar por um cargo público sem que tenha depois que responder a questões jurídicas. Então, nós atuamos muito nisso também, e o escritório tem outros ramos, direito empresarial também funciona, mas o meu foco maior é nessas áreas que eu falei agora. Agora, vamos falar sobre a presidência da OAB, sim, que foi aonde eu tive a oportunidade de lhe entrevistar pela primeira vez. Foi. E você deu show naquela Obrigado. entrevista. Como é que foi ser presidente da OAB? Olha, é uma coisa que me honra muito, porque ali não dependia só da minha vontade, da minha capacidade. Dependia também de como os colegas advogados me viam. Você ser eleito presidente da OAB, considerando que a advocacia é uma carreira muito independente e crítica, significa dizer que as coisas que você está encaminhando são reconhecidas por alguém. E nós saímos, no final do segundo treino, houve a pandemia, né? Nós começamos com muita disposição e veio a pandemia, que foi uma coisa extremamente grave na vida de todas as pessoas da sociedade, na advocacia também. É verdade. Dinheiro que nós estávamos conseguindo para construir algumas coisas, nós tivemos que dar uma destinação social. A crise foi tão grave que nós chegamos a dar ajuda em dinheiro a 800 advogados, porque eles estavam completamente sem fonte de renda. E aí, depois, quando chegou ao final do triênio, aí as pessoas viam, Naldo, o nosso trabalho foi praticamente atropelado pelo que nós tivemos que fazer na pandemia. Então, surgiu a ideia de eu ser candidato à reeleição, e aí fui novamente agraciado com mais o triênio. Construímos bastante coisa, trabalhamos muito pela formação. A Escola Superior de Advocacia, que estava praticamente desativada, mas quando nós voltamos, houve um grande avanço. No pós-pandemia, teve mais de 3.500 advogados treinados pela Escola Superior de Advocacia. Construímos sede de algumas subseções do interior, aumentamos o número de subseções de 7 para 10, inclusive a 10ª é a de Parnamirim, que ainda está em instalação, mas foi constituída dentro desses 2 triênios. Enfim, nós tivemos um esforço muito grande de focar a atuação para as necessidades da advocacia e da sociedade. Nós fugimos de toda e qualquer vinculação político-partidária. Nós tiramos da OAB aquela ideia de que algumas pessoas tinham, de que a OAB era linha de auxílio a determinadas correntes políticas, ou só defendia determinadas ideias com um viés ideológico. Nós desenvolvemos a mensagem de que o partido da OAB era a advocacia, e nós só tínhamos vinculação com a Constituição Federal. Acho que foi uma coisa bem aceita na advocacia, até porque na eleição do sucessor, nós que aqui no Rio Grande do Norte sempre tínhamos um resultado de eleição com a diferença de 100 a 200 votos, as últimas eleições sempre, quem ganhava numa margem de 100 a 200 votos. Nessa vez nós tivemos mais de 600, quase 700 votos de maioria. Então, uma aprovação sua gestão. A gestão, até porque o candidato presidente Kelsen não era um candidato tão conhecido da advocacia. Ele é um advogado extremamente atuante, bem conhecido aqui em Natal, no fórum e tal, mas era uma pessoa que não tinha uma vivência, e aí nós tivemos que abraçar a ideia de que ele tinha as características necessárias para prosseguir no trabalho, e graças a Deus vem dando tudo muito certo. Que beleza! Eu quero até fazer uma observação. Os advogados, a grande maioria dos advogados
realmente dizem que esse período de 2022 a 2024 foi riquíssimo. Você está confirmando isso? Isso, porque o de 19 a 21, apesar de sermos já presidente e diretores lá, mas nós praticamente tudo que nós programamos tivemos que rever em função da sobrevivência na pandemia. Trabalhamos muito, lutamos muito para as questões das atividades judiciais serem efetivamente reiniciadas através de meios virtuais, né? Coisas que até hoje, boa parte do que foi deflagrado naquela época continua funcionando. E, em função disso, acho que tivemos um êxito muito bom, desenvolvemos um relacionamento extremamente favorável no Conselho Federal. Os representantes do Rio Grande do Norte são muito valorizados lá no Conselho Federal, e isso acaba ajudando, trazendo melhores condições para o exercício da advocacia aqui no Rio Grande do Norte. Aldo, você conseguiu induzir no bom sentido, claro, toda essa classe a votar no seu sucessor. Hoje, qual a sua atividade na OAB? Hoje eu sou conselheiro federal, participo de sessões 2 dias por mês em Brasília, e fui convidado, não estava nos meus planos, eu me programei para ter somente essa função de 2 dias por mês, mas o presidente Beto me convidou para assumir uma importantíssima comissão de exame de ordem, Comissão Nacional do Exame de Ordem, que é um ambiente extremamente que se deflagra muitas discussões. Nós temos um compromisso de realizar exames de ordem 3 vezes ao ano, são 2 sessões, um exame de questões objetivas e um exame prático de realização de peças, e isso em 175 cidades diferentes, 2 vezes ao ano. É o maior concurso público do Brasil. Existe o Enem, que é maior em números de candidatos, mas se fizer a contagem por ano, a soma de 3, que no caso são 6 encontros, que é a primeira e segunda etapa, é o maior exame público do Brasil, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que tem uma grande estrutura para atender nesses mais diferentes locais, no Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró, e eu consegui estender, quando era presidente, para Caicó. Em razão disso, eu tenho tido mais tempo, tenho que dedicar um pouco mais de tempo para a comissão de exame de ordem. Mas são coisas pontuais. Na verdade, minha rotina no escritório voltou a pleno vapor, e eu vou lhe dizer, eu me sinto muito bem sentado, redigindo peças, preparando sustentação oral para o tribunal, preparando audiência, atendendo clientes. Eu realmente escolhi a coisa certa. Está de parabéns. Eu queria lhe parabenizar mais uma vez. Muito obrigado, Nelson. É um esforço que a gente faz e sabe da importância da contribuição de cada um de nós, né? Porque nós vivemos momentos muito difíceis. A sociedade brasileira está muito radicalizada, dividida, isso já tem alguns anos, e nós precisamos, dentro da área de atuação de cada um, contribuir para que haja união, para que haja progresso, para que haja paz, e acho que é importante essa atividade na OAB. É verdade. A propósito, o que é que você acha dessa bipolarização tão excessiva de direita e esquerda no Brasil? Eu acho que nós estamos numa das mais infelizes épocas do nosso país, né? Eu estava lendo outro dia no Jornal de São Paulo que há 2 anos e meio o Congresso Nacional não trata de um assunto que seja, por exemplo, de melhorar a qualidade da educação, que melhor estruturar o sistema de saúde, de desenvolver políticas de maiores empregos, de empreendedorismo. Só se discute coisas vinculadas a questiúnculas ideológicas e que cada um quer ter razão em tudo, e que não é assim. A democracia exige debate, a democracia exige
respeito pelas ideias alheias. O próprio Poder Judiciário, ele, em alguns momentos, tem atuado de forma extremamente sem limites, não é? É ponto sagrado para quem é advogado o acesso a todos os processos, porque somente tendo acesso ao processo é que você pode exercer plenamente a defesa do cliente que você representa. Então, as coisas têm sido muito tumultuadas, juízes que sempre falavam nos autos, nós sempre entendemos isso como uma coisa positiva, dando entrevistas sobre processos que vão julgar ainda. Enfim, nós estamos num momento muito difícil, muito complicado. Nós vamos dar só um minutinho, a gente volta já para o segundo bloco, tá certo? Tá certo. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Este programa também tem o patrocínio da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água e gelo mineral, além de polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos à nossa entrevista tão bacana com o Dr. Aldo Medeiros, ex-presidente por 2 triênios da nossa OAB do Rio Grande do Norte e que hoje fez o seu sucessor, que é o nosso amigo Kelsen, novo presidente da OAB. Mas eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado esse convite, para bater esse papo, que a gente já tinha batido alguns antes, mas fazia muito tempo que eu não tinha a honra, o prazer de lhe entrevistar. Aldo, Escola Superior de Advocacia, o que é que você tem a dizer sobre esse braço da educação do sistema OAB? Nós temos uma Escola Superior de Advocacia Nacional, né, que funciona em Brasília, e temos as escolas superiores em cada uma das seccionais. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma estrutura que permite que a advocacia possa complementar sua formação uma vez saída da universidade. Porque tem questões que a universidade não ensina, né? Nós trabalhamos com plataformas eletrônicas, cada tribunal tem o seu PJE, que é assim que é chamada a plataforma eletrônica deles. Cada uma com pequenas diferenças, mas basicamente o mesmo funcionamento. E isso não é ensinado nas faculdades. Tem uma faculdade em Mossoró que tem um simulador, mas fora essa, eu não tenho notícia de nenhuma outra que prepare os advogados, as pessoas que saem das faculdades para uso. Nós precisamos também preparar o advogado para que ele entenda que a carreira, embora seja historicamente uma carreira liberal, do profissional liberal, mas ela funciona como uma necessidade de empreendedorismo. Então, é preciso aprender sobre gestão de escritório, contratação de serviços, como gerir os diferentes recursos que precisam para atuar e como se apresentar em público. Essas coisas a Escola Superior de Advocacia
tem um papel muito importante. São cursos frequentes, tem sempre uma renovação da sua exposição e também um grande papel na especialização e atualização dos advogados. Os advogados têm necessidade de cursos, por exemplo, de recursos trabalhistas ou de inteligência artificial, que é uma coisa que está também passando como um tsunami por todas as profissões, né? E ainda é uma coisa muito recente e muito desconhecida, mas nós não podemos descuidar. Dizem que no futuro existirão as pessoas que usam a inteligência artificial para amparar o seu trabalho e as pessoas absolutamente alienadas das situações. Eu não sou radical nessa avaliação, mas acho que é um instrumento que corrige, inclusive, deficiências. Por exemplo, existem pessoas que têm um bom conhecimento jurídico, mas que têm deficiência em redação. Eu até, quando dava aula, né, eu brincava com os meus alunos, dizendo, olha, cuidado, escrevam certo, porque nós, para a nossa profissão, nós dependemos da maldita língua portuguesa. Eu dizia assim como se fosse uma coisa trabalhosa, complicada. E com a inteligência artificial hoje passa por cima, porque ela corrige tudo, ela já entrega a linguagem adequada, só que precisa do raciocínio humano. E aí é uma coisa que nós temos que direcionar a ESA, as escolas, todas as iniciativas de formação profissional. Mais do que nunca, nós precisamos de quem pense, raciocine e amadureça, porque o decoreba agora está substituído pela inteligência artificial. Ela já tem todas as informações lá, é só você saber pedir que ela traz o resultado. Mas não dispensa o raciocínio. Eu mesmo já tive, em pouquíssima período de aplicação, uma situação onde o colega da parte adversa a um processo nosso visivelmente preparou a defesa pela inteligência artificial, não fez as questões, os pressupostos certos, e a argumentação foi toda em favor do meu cliente, em vez de ser a favor do cliente dele. Ele inverteu o raciocínio. Então, precisa que os advogados cada vez mais pensem, raciocinem e usem de forma adequada a inteligência artificial. E isso nós podemos ter uma forte contribuição da ESA. Sem dúvida, porque a inteligência artificial tanto serve para o bem como para o mal. Então, é importante que se use para o bem, ou seja, complementando o conhecimento dos advogados. Agora, sobre prerrogativa dos advogados, o que é que você tem a dizer? Esse é o ponto talvez mais importante do exercício, porque nós temos o Estatuto da Advocacia, estabelece quais as condições em que nós podemos atuar para realizar as defesas dos direitos de nossos clientes. E nos dão algumas situações especiais, ter acesso às salas do fórum, ter acesso ilimitado aos processos judiciais, poder conversar isoladamente com o seu cliente se ele estiver preso, uma série de situações que, sem elas, isso não é um privilégio dos advogados, isso é uma garantia que se dá a quem está precisando ser defendido diante do poder judiciário. Então, sem elas, nós não prestamos um bom serviço. Então, uma das primeiras iniciativas nossas na OAB foi profissionalizar o atendimento, porque antes era assim, eu sou conselheiro estadual e hoje é meu plantão. Aí, digamos que eu estou aqui com você nesse podcast, e aí há necessidade de que eu vá à delegacia de polícia, porque um colega está tendo um problema lá com o delegado. E aí as coisas não funcionavam de forma profissional. Então, o que é que nós fizemos? Contratamos uma equipe, treinamos a equipe, e essa equipe, sempre que é chamada, está à disposição, tem um telefone específico que é do conhecimento da advocacia toda, chama e ele vai lá e dá assistência imediata. Além disso, existiam situações de pessoas que eram resistentes a reconhecer as prerrogativas. Então, nós passamos a adotar medidas, não simplesmente ir lá tentar resolver. Se não resolver, nós abrimos um procedimento nas corregedorias, e inclusive até mesmo judicialmente, para
efeito de abuso de poder. Quando há abuso de poder, nós não deixamos pela metade do caminho. É muito importante. A advocacia no interior do Rio Grande do Norte, como é que a OAB pode ajudar? Tivemos um avanço imenso nesse período e que está seguindo com o novo triênio. A advocacia do interior, ela hoje não tem muita diferença da advocacia realizada nas capitais e nas regiões metropolitanas. Eles têm acesso às mesmas informações, podem fazer as sustentações orais e participar das audiências de seu próprio escritório. Isso foi um avanço imenso em relação à necessidade de deslocamento e aos custos até para os processos. É muito comum advogados de Natal que têm mais processos em outros estados do que no Rio Grande do Norte, porque o sistema permite que a pessoa advogue para outros estados. Temos escritórios aqui que respondem pela defesa de grandes empresas, assim, grandes varejistas, em praticamente todo o Brasil, dos seus escritórios aqui de Natal. E o inverso também, né? Ontem mesmo eu vi uma pessoa dizendo que 80% dos advogados trabalhistas, hoje atuando no Tribunal do Rio Grande do Norte, são de outros estados. Então, é uma coisa que nos conduz até uma outra discussão sobre a inscrição por seccional ou ter uma inscrição nacional. O certo é que nós estamos num momento em que a advocacia do interior tem acesso a todas as informações e a todos os serviços, e a própria Escola Superior de Advocacia tem, naqueles cursos mais importantes que se faz necessário que sejam presenciais, de ser levado para as subseccionais e terem uma estrutura onde já, sem a ESA estar presente, já existem salas prontas para os advogados que não têm escritório próprio possam atender um cliente, realizar uma audiência virtual e exercer as suas atividades nas próprias subseções, sem contar a Casa de Apoio à Advocacia, que nós compramos um imóvel e construímos em frente ao Fórum em Natal, e uma maior ainda em Mossoró, chama-se Casa de Apoio à Advocacia Padre Sátiro Brito, lá em Mossoró. Que beleza! Doutor Aldo Medeiros, infelizmente, o diretor já está agoniado, mostrou 3 vezes o reloginho, por conta do tempo. Lamentavelmente, o programa é bem rapidinho e está na hora de terminar. Mas eu queria, só para terminar, bem rapidinho, que você se dirigisse ao possível advogado, advogada que estão vendo o nosso programa hoje, algumas palavras de apoio e de incentivo. Eu não conheço uma profissão mais emocionante, que mais entusiasma a pessoa do que a advocacia. Eu costumo dizer que as pessoas que deixaram a advocacia não deixaram por não gostar da profissão, deixaram por ter surgido outras oportunidades mais vantajosas economicamente, ou precisou se mudar de cidade, enfim. Mas é importante que cada um que está chegando, e para quem está no exercício da profissão, entenda que nós estamos num momento de mudança. Todos nós estamos nos redescobrindo e reinventando. A advocacia hoje pode não ser a mesma advocacia daqui de 2 anos, como não é a mesma advocacia de 5 anos atrás, onde nós tínhamos uma grande legião de amigos, porque esperávamos tantos nos fóruns, esperando o início das audiências, que nós nos tornáramos amigos próximos. Hoje quase ninguém vai ao fórum, hoje quase ninguém tem os costumes de antes. Mas isso não tem um lado apenas negativo, em termos de afeto, de aproximação e amizade. Isso tem também o lado de que nós trabalhamos com mais condição, e cada um que chega na profissão ou que exerce tem que estar sempre aberto às mudanças. Elas virão, queiramos ou não queiramos. Doutor Aldo Medeiros, eu só me resta, sensibilizado, agradecer mais uma vez a sua brilhante participação no Ponto de Vista de hoje. Eu me sinto honrado em entrevistá-lo e estimo muito êxito, muito sucesso nessas novas ocupações que você tem, como também, inclusive, a permanência do seu escritório. Mais uma vez, muito obrigado a você. Muito obrigado, Nelson. É sempre um prazer muito grande estar aqui no Ponto de Vista. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, a mim só resta agradecer a sua costumeira audiência.
Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.